Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda ao meu canal! Nesse vídeo eu vou analisar com vocês o meu quinto semestre na Faculdade de Medicina. Esse foi um semestre muito diferente, porque, primeiro de tudo, né, gente, foi meu primeiro semestre no ciclo clínico. O curso de Medicina, ele tem duração de 6 anos e ele é dividido em 3 ciclos. O ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, o ciclo clínico, que é o terceiro e quarto, e o internato, que é o quinto e sexto. Então, como eu entrei no terceiro ano agora em 2022, eu entrei no ciclo clínico, que é a fase que a gente já começa a estudar mais as áreas médicas em si, começa a entrar em contato com o paciente. E também porque esse semestre foi o primeiro semestre que eu tive 100% das minhas atividades presenciais da faculdade. Tanto que, pra quem conhece essa série de vídeos que eu gravo aqui no canal, sabe que o primeiro tópico que eu discuto aqui com vocês é sempre o tópico da pandemia. Porém, não que a pandemia acabou, né, gente? Mas ela deixou de interferir nos meus estudos. Então, não vou mais falar de aula online e sim de aula presencial. Isso mudou a minha rotina, assim, da água pro vinho praticamente, virou de cabeça pra baixo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, sobre a minha rotina. Então, esse vai ser o primeiro tópico. O curso de medicina, ele é um curso integral, o que significa que nós temos aula o dia inteiro, de segunda a sexta-feira. Na Uninove, os horários são das 7h50 até as 11h30, depois das 2 da tarde até as 5h40. A única exceção que eles abrem é a tal área verde, que é um período, seja uma manhã ou uma tarde livre que cada turma tem. Esse semestre, a minha área verde era terça-feira de manhã, então era o único momento da semana que eu não tinha aula. E aí, como que funcionava, né? Segunda-feira, meu dia começava muito cedo, aqui na casa da minha mãe, no interior de São Paulo. Eu acordava umas 4h30 da manhã, pegava a estrada às 5, 5h30 no máximo, chegava em Guarulhos, que é a cidade que eu estudo, às 7 horas, deixava minhas coisas no apartamento, compra do supermercado, minha cachorrinha também, e ia pra faculdade ter aula. Tinha aula o dia inteiro, voltava pra casa no horário do almoço, realmente só pra comer. E depois, né, mais ou menos umas 6 horas eu chegava, sempre pegava um trânsito, gente, pra voltar da aula da tarde, então chegava esse horário. E aí partiu a academia, treinar, fazer spinning, que foi algo que eu amei esse semestre. Voltava pra casa e aí realmente, né, eu ia tomar banho, eu ia jantar com calma e também estudar. Começava mais ou menos umas 8, 9 da noite, terminava 10, 11, meia-noite, dependendo da matéria. Dormia, e aí no dia seguinte, como eu não tinha aula no período da manhã, de terça-feira, né, eu aproveitava pra dormir um pouco mais, então consegui repor o sono. E raros foram os dias que eu aproveitei a minha área verde pra estudar ou pra ir na academia. Eu aproveitava mais esse período, gente, pra conseguir limpar o meu apartamento, fazer faxina, lavar banheiro, deixar tudo organizadinho pra começar a semana. Só agora no final do semestre que eu comecei a ter a ajuda de uma faxineira, mas durante grande parte eu mesma que me organizei em relação a isso. Depois passou a não dar tempo mais. A partir das 2 horas da tarde tinha aula, e aí a mesma coisa. Voltava da faculdade, ia pra academia, chegava em casa, tomava banho, jantava, estudava e dormia. Já de quarta, quinta e sexta de manhã, a minha rotina mudava um pouquinho, porque de 15 em 15 dias eu tinha os estágios. Então não era toda semana que eu passava o dia inteiro na faculdade. De 15 em 15 dias, como eu disse, às vezes eu ia para o hospital, ia para a UBS, ia para a UPA fazer atendimento. O que foi muito incrível, mas também foi muito cansativo. Nossa, às vezes a Uninove mandava a gente para uns locais que eram super longe. Quando dava tempo, eu voltava para casa no horário do almoço para comer e à tarde voltava para a faculdade, porque tinha aula. À noite, mesma coisa. Quarta-feira eu só não treinava, gente, porque eu ia na manicure, mas depois voltava para casa, estudava. Quinta-feira ia na academia normalmente, voltava para casa, estudava. E aí, de sexta-feira, gente, eu não fazia isso, porque eu sempre saía da aula desesperada pra pegar minhas coisas, pegar minha cachorrinha e voltar aqui pra casa da minha mãe. A minha mãe mora numa cidade, a minha cidade, né, ela não é perto o suficiente de Guarulhos pra eu ir e voltar todos os dias. Eu ia gastar muito tempo no trânsito. Mas também não é longe pra voltar uma vez por mês, voltar só nas férias. Muito pelo contrário, né, gente? Eu voltei todos os finais de semana. Não fiquei nenhum em Guarulhos, porque embora eu ame morar sozinha, gente, eu não gosto de ficar muito tempo sozinha também, sabe? Então eu voltava aqui pro interior, ficar com a minha família, ficar com meu namorado, rever meus amigos,
Fazer isso, tá sempre em estrada, é um pouco cansativo, mas é um preço que eu pago, né, pra estar sempre junto de quem eu amo. E também, gente, com o carro, a gente vai pra qualquer lugar, né? Semestre passado eu comentei com vocês que eu tinha uma grande dificuldade de pegar a estrada, que eu ficava super nervosa dirigindo, mas hoje em dia eu já tô super tranquila em relação a isso. E também optava por voltar para Guarulhos só na segunda-feira de manhã, porque quando eu voltava no domingo à noite, eu sempre pegava muito trânsito em São Paulo e eu ficava meio triste de ficar no meu apartamento sozinha. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto de domingo. Eu acho um dia muito depressivo, muito chato. Tem uma energia meio ruim, assim. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Então, ainda estar longe da minha casa, da minha família, não me deixava muito feliz, sabe? Eu ficava meio tristinha lá no meu apartamento. Era ótimo porque eu já conseguia faxinar, já conseguia deixar tudo no jeito, mas também, né, pra quê? Então eu preferia sim acordar às 4h30 da manhã e ter toda essa rotina que eu narrei aqui pra vocês. O segundo tópico é sobre as matérias. Eu vou começar falando da que teve a maior carga horária no semestre, que foi a tal da propedêutica. Ela era subdividida em 3, então a gente teve propedêutica clínica, propedêutica cirúrgica e propedêutica pediátrica. Propedêutica clínica a gente tinha, 3, 4 aulas por semana, era muita coisa. No começo do semestre, a gente estudou bastante sobre anamnese, exame físico. Nós íamos muito para laboratório, não laboratório de anatomia, de histologia, não, gente. Laboratório de simulação com aqueles pacientes, né? Aqueles bonecos que falam, que respiram, que tem batimento. Para treinar todo atendimento médico, e aí a partir da metade do semestre, os professores começaram a dar ênfase em propedêutica clínica cardiovascular, pulmonar, abdominal e neurológica. Como eu falei, era muita coisa. Eu confesso que eu fiquei bem perdida em vários momentos, assim, da matéria, porque nem todos os professores tinham aquela didática maravilhosa, sabe, gente? Muitos, pelo contrário, mais me confundiam do que me auxiliavam. Mas depois de passar pela matéria, depois de aprender, eu vi que não era tão difícil assim. O que me deixava perdida, gente, era a quantidade de conteúdo. Então, em uma única aula, a gente tinha DPOC, derrame pleural, pneumotórax, consolidação, junto com várias outras coisas, tudo junto e misturado. Eu, quando ia estudar sozinha, ficava apavorada, sabe? Mas no final deu certo, deu pra aprender tudo direitinho. Já falando de propedêutica cirúrgica, nós tivemos também a parte cardiovascular, só que foi diferente do que a gente teve em clínica. Mas também propedêutica cirúrgica urológica, propedêutica cirúrgica ortopédica, a parte de plástica também. Foi bem legal estudar tudo isso, mas eu acho que a parte mais legal foram os professores. Os nossos professores, eles eram de fato cirurgiões e isso faz muita diferença. Hoje em dia, quando alguém fala pra mim, ai, fulano é cirúrgico, sabe? Usa esse ditado, eu sei muito bem o que isso quer dizer, porque eu vi na prática como os professores, eles são objetivos, sabe? Sem enrolação, sem mimimi. Tanto na hora da aula, então eles chegavam para explicar o conteúdo e falavam assim, olha, isso é isso e ponto final. Quanto na hora da prova, enquanto em clínica as questões tinham 10 linhas de enunciado, em cirurgia, gente, era uma única pergunta, o que é isso? Sabe, se não sabe, meu filho, rodou. Eu particularmente gosto muito dessa objetividade, então eu sofri um pouco com as provas de clínica, né, que você tinha que ficar enrolando muito. Enquanto a parte de cirurgia eu gostei bastante. Mas nada vai esperar o meu amor pela propedêutica pediátrica. Essa, assim, gente, sem sombra de dúvida, foi a minha matéria preferida do semestre. Muito provavelmente não, né, gente? Com certeza absoluta que por influência da minha mãe, só de ter crescido ouvindo ela contar as histórias dos pacientezinhos dela, já me trouxe muito conhecimento sobre essa área, então foi muito gostoso estudar sobre. Eu não sei contar pra vocês exatamente o que eu sentia durante as aulas, mas é como se eu estivesse em casa, sabe? Eu me sentia à vontade, eu me sentia acolhida também pelos professores que eram muito fofos. Eles começaram o semestre discutindo alguns assuntos como aleitamento materno, introdução alimentar, desenvolvimento nos primeiros meses de vida, adolescentes. E depois entraram na propedêutica em si, então cardiovascular, pulmonar, abdominal, neurológica, ortopédica, urológica. Tinha mais alguma, gente, que eu não lembro de cabeça. Esse barulho foi a minha cachorra roncando, tá? Vocês desconsideram. Só que ao invés de estudar no adulto, que é chato, que é tudo grande, a gente estudou na criancinha, que é bonitinho, que é fofinho. Eu amei, do início ao fim, todas as aulas que nós tivemos foram muito gostosas. E já tô de coração apertado, né? Porque eu sei que semestre que vem não vai ter pediatria. Eu só vou voltar agora a ter no 8º semestre, se eu não me engano. E vai ser triste, viu? Ficar todo esse tempo longe, estudando um monte de assunto chato, enquanto eu podia estar estudando o quê? Pediatria. Decidi o que eu vou fazer de residência? Não decidi o que eu vou fazer de residência. Mas
é uma provável. A única crítica que eu tenho para fazer sobre propedêutica de forma geral é em relação aos professores orientadores. A Uninove tem essa frescura aí, que é tipo um professor que ele é responsável por cada disciplina, responsável pelo cronograma, pelos estágios, pelas provas. E a minha turma não chegou a conhecer os professores orientadores de cada propedêutica. Isso era uma bosta, porque não tinha muito isso, de conversar 5 minutos antes da aula começar, pra tirar uma dúvida sobre as datas, pra tirar uma dúvida sobre a prova. Não, gente, tipo, tinha que mandar e-mail toda hora, sabe? Porque os professores que estavam com a gente em sala de aula, eles eram responsáveis por passar o conteúdo e não por essa parte mais burocrática de cada disciplina. Já agora falando sobre farmacologia, semestre passado eu tive o início da matéria em farmacologia 1 e aí esse semestre eu tive a continuação em farmacologia 2. Com certeza foi a matéria mais difícil do semestre. Eu particularmente gosto muito de aprender como é que as coisas funcionam. Então, durante as aulas, por exemplo, entender certinho o mecanismo de cada medicamento era maravilhoso. Até porque os meus professores eram muito bons, mas na hora, gente, de aplicar na prova, aquele monte de nome esquisito, com aquele monte de mecanismo específico, nome de receptor, nome de enzima, era muito complicado. Até por isso, e por outros fatores de organização também, que na primeira prova de farmaco eu fui super mal. Numa prova valendo 10, eu tirei 3,5. Mas não só eu, a minha turma em geral mandou muito mal. E aí o professor, gente, eu até comentei sobre isso com vocês no último Edvlog que saiu aqui no canal. O professor, ao invés de fazer uma prova só no meio do semestre e uma prova no final, ele fez uma prova extra online para conseguir dissolver um pouquinho melhor as notas. E aí eu consegui ser aprovada na matéria, mas assim, gente, nossa, foi muito difícil, realmente. Falando de uma outra matéria que a gente também aprende como é que funcionam as coisas, era a tal da BMDT, Bases Moleculares do Diagnóstico e da Terapêutica. Essa matéria ela era subdividida em exames laboratoriais e exames de imagem. A gente não aprendia a fazer a interpretação desses exames em si, e sim como é que eles eram coletados, como é que eles eram feitos, como é que funcionava, quais eram as técnicas utilizadas. Em exame de imagem, por exemplo, pessoal, o nosso professor, ele não era médico, ele não era biólogo, ele não era fisioterapeuta, ele não era farmacólogo? Farmacêutico! Não, gente, ele era físico, então foi muito incrível porque ele ensinou pra gente a parte física do funcionamento de uma máquina de raio-x, de ultrassom. Se você aí do outro lado quer fazer medicina, mas odeia física, fique tranquilo que não foi exigido de nós nenhuma parte de conta, nenhuma parte de fórmula. Não, gente. O que a gente precisou foi de um conceito ou outro de física para aplicar no dia a dia médico, então para obtenção de uma imagem, por exemplo, para a gente fazer algum diagnóstico. Foi bem tranquilo. Outra matéria também que foi bem tranquila, gente, foi a tal da SCAPS, que eu custo em assumir pra vocês que ela mudou de nome. Se eu não me engano, desde o ano passado, desde o quarto semestre já tinha mudado de nome. Hoje em dia não chama mais SCAPS, e sim PEPS, que é Políticas Públicas. Vou deixar o nome por escrito aqui pra vocês. Mudaram algumas coisas. Em geral, a gente continua estudando bastante sobre o SUS, mas o que eu sinto é que agora é uma matéria muito mais teórica do que prática. Então, antigamente, através de SCAPS, nós íamos nas UBSs para fazer atendimento, para conhecer um pouquinho melhor sobre como que funcionava o SUS na prática. Mas hoje em dia nós não temos mais essa oportunidade através da disciplina de PEPS, é realmente teoria em sala de aula. Então, para o pessoal que está no ciclo básico, por exemplo, que já sonhava desde o comecinho do curso a entrar em contato com o paciente, hoje em dia não tem mais essa oportunidade, porque a matéria realmente mudou. Mudou até a organização dos conteúdos. Vocês, se assistirem os meus últimos analisando semestres, vão ver eu falando que não tinha muita teoria e hoje em dia a gente tem pra caramba. Mas graças a Deus, pelo menos tá mais organizado, e eu, como já tô no ciclo clínico, tenho os estágios através da disciplina de propedêutica, então pra mim tá tudo bem. O pessoal do ciclo básico que realmente sofre um pouquinho, né? E falando já da última matéria que eu tive esse semestre, era a tal do projeto integrador. Deixei ela pro final mesmo, porque pra mim é uma baita matéria boba. Sempre foi e sempre será. Não é uma matéria, gente, com conteúdo, com teoria, com provas, não. É uma matéria pra passar trabalho em grupo. Basicamente é isso.
Então, 2 horas por semana a professora ficava lá inventando um monte de trabalhinho chato pra gente fazer em grupo. Eu, gente, nossa, ficava até com raiva, sabe? De estar perdendo meu tempo ali. Em muitas das aulas eu fazia o trabalho e depois ia pra biblioteca ficar estudando ou ir embora de volta pra casa, porque realmente não via muito porquê, não via muito propósito, sabe? Terceiro tópico é sobre as provas. A Uninove, gente, de modo geral, ela possui um sistema de avaliação em que 2/3 da nota são para P1, P2 e também, gente, para atividades complementares. E o restante 1/3 vai todo para a prova integrada. Falando primeiro sobre esses 2/3, a P1, gente, é a prova que a gente faz no meio do semestre, enquanto a P2 é a prova que a gente faz no final. Então, mais ou menos ali no meio de abril e depois no finalzinho de junho. Já as atividades complementares eram onde os professores podiam brincar. Então, em propedêutica clínica, por exemplo, toda segunda-feira os professores aplicavam um testinho, um forms pra gente, com os conteúdos da semana anterior, que era bem cansativo, mas ao mesmo tempo era bom, porque não permitia a gente ter matéria atrasada, né? Já SCAPS, oh meu Deus, SCAPS não, né? PEPS, por exemplo, aplicava o sistema de pré e pós-teste em todas as aulas. Então, antes de começar, a gente tinha um pré-teste e depois um pós-teste, para ver o quanto que a gente tinha absorvido do conteúdo. Em propedêutica pediátrica, nós tivemos no final do semestre um seminário para apresentar. Em propedêutica cirúrgica, os professores fizeram a tão temida prova do OSCE, eu não sei muito bem como é que fala, que é um estilo de prova prática. Então, assim, cada disciplina decidiu um método alternativo de avaliação que não fosse a P1 e a P2. E agora, gente, falando sobre a prova integrada, ela é uma prova extremamente temida pelo pessoal da Uninove. Ela é exatamente o que o próprio nome diz, é uma prova integrativa que visa integrar todos os nossos conhecimentos, mas não só das disciplinas que a gente está tendo no semestre, mas também dos semestres anteriores. Como eu entrei no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, em pouco tempo tudo já ficou online. Essa prova ela foi suspensa durante o período online, então eu nunca tinha feito ela na vida. E aí a primeira vez que eu fui fazer já caiu não só o conteúdo do quinto semestre, mas do primeiro, segundo, terceiro e quarto também. Meus veteranos contavam que era uma prova extremamente difícil, extremamente complicada, mas na minha opinião não é tanto assim, sabe? Eu não sei se eu, Ana Flávia, sou muito otimista, mas realmente, eu acho que quem passa pelo vestibular de medicina passa por tudo nessa vida, né? É óbvio que não é uma prova fácil, né, gente? É uma prova extensa, é uma prova complicada de se resolver, mas quem já tá acostumado a ficar horas, né, ralando lá no vestibular, vai tirar de letra. Quanto aos conteúdos, o que foi cobrado dos semestres anteriores eram em questões objetivas, então mesmo que você não soubesse, dava para você chutar algumas das alternativas que tinha ali. E já sobre os conteúdos atuais do semestre, aí sim eles eram cobrados através das questões dissertativas, e aí os professores puxavam um pouco mais, né? Então tinha o tal do justifique sua resposta, explique o mecanismo, mas em geral, gente, eu achei que é uma prova muito bem feita. Eu realmente senti essa integração, sabe? Então, por exemplo, não eram questões soltas ali, sabe? Questões aleatórias. Eram questões que diziam sempre respeito ao mesmo caso clínico. Então, por exemplo, página 1, tinha lá o caso clínico de um paciente. Na maioria das vezes, as primeiras perguntas eram as objetivas, que já falavam sobre o ciclo básico, mas elas não cobravam picuinha, elas não cobravam detalhes, sabe? Não tinha ali uma lâmina de histologia te perguntando exatamente que célula era aquela. Eram conceitos mais básicos, gente, de que quem fez o ciclo básico, de quem foi aprovado no ciclo básico, sabe o que é. Algumas questões objetivas diziam respeito ao semestre atual, então tiveram algumas questões de BMDT, algumas questões de PEPS. Já as questões dissertativas, a grande maioria era de propedêutica, e aí eram questões bem assim. De acordo com a doença que o paciente tem, quais que são os achados no exame físico dele? E aí você tinha que explicar certinho sobre a inspeção, percussão, palpação e ausculta. O quarto tópico seria para contar como que eu estudei ao longo desse semestre, porém eu resolvi fazer um vídeo separadamente para eu conseguir explicar com mais detalhes para vocês. Se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, espera mais um pouquinho que semana que vem eu libero para vocês. Mas se você estiver vendo ele depois, eu vou fazer questão de deixar tanto aqui na tela o card quanto aqui embaixo o link. Então bora pro quinto tópico para eu contar para vocês sobre os estágios. Vocês acompanharam um pouco através dos Medvlogs, mas em resumos eram estágios obrigatórios da disciplina de propedêutica, fornecidos pela própria faculdade, tá bom? Foi uma pergunta que me fizeram, não no MedStudies, mas com os meus amigos de escola em si. Muitos, né, não fazem medicina.
fazem outros cursos que tem estágio também. E aí eles me perguntavam, tipo, nossa, que legal, você conseguiu um estágio? E eu ficava tipo assim, como assim eu consegui o estágio? É a faculdade que consegue por mim. A própria Uninove fornece pra gente essa associação com hospitais, com UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, UBSs, que mais? CEMEG, que é o tal do Centro de Especialidades Médicas que tem lá em Guarulhos. E, gente, é muito legal em Guarulhos só ter a Uninove como faculdade de medicina, porque aí todos esses campos de atuação ficam somente pra nós, sabe? Então, é claro, lá tem uma outra faculdade de enfermagem também. Quando a gente foi no Hospital Geral, por exemplo, a gente encontrou muitos estudantes, mas não tinha aquela competição boba, sabe? Entre uma faculdade ou outra. Raros foram os dias que a gente encontrou residente também, o que é ótimo pro nosso aprendizado, porque tudo que precisa de ajuda é o aluno que faz, sabe? Comentei com vocês na parte de rotina que esses eram estágios quinzenais. Eles começaram mais ou menos no meio do semestre, e aí tinha semana que eu ia pro de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, que era respectivamente o estágio de clínica, o estágio de cirurgia, pediatria e clínica, enquanto outras semanas eu ia pra ter aula normal, ter teoria. É óbvio, né, gente, que rolaram alguns errinhos aí. Então, tinha dia, por exemplo, que o pessoal ia pro estágio de pediatria e a pessoa mais nova que eles atendiam tinha, tipo, 50 anos. Mas, em geral, eram estágios organizados. Os professores, eles passaram uma planilha. Foi assim, eles dividiram a nossa sala em grupos de mais ou menos 5 a 6 pessoas. Foram nós que nos dividimos nos grupos, tá? Então, a gente pôde ficar com quem a gente tinha afinidade. E aí, entre esses grupos, deram mais ou menos 10. 5 iam na primeira semana e os outros 5 iam na segunda semana. Então, enquanto um tava no campo de atuação, o outro tava em sala de aula tendo teoria, e aí ia trocando. E aí, antes mesmo da gente começar a ir para as práticas, os professores passaram a planilha que eu tava dizendo, que tinha todos os estágios com os endereços, tudo certinho. Eu fiz alguns estágios super bem localizados, perto de casa, da mesma forma que eu fiz alguns estágios que eram muito longe, gente, porque o Guarulhos parece, assim, um outro país. Teve dia que eu demorei 1 hora pra andar só dentro de Guarulhos. E, tipo assim, não pegando trânsito, sabe? Realmente é uma cidade muito grande. E, infelizmente, também muito pobre em serviço de saúde. Não é à toa que a Uninove, ela surgiu em Guarulhos e também em outros municípios por um incentivo do governo em trazer mais mão de obra médica. Então, deu para observar que, realmente, assim, muitos dos médicos que estavam atendendo ali com a gente não são de Guarulhos, não moram em Guarulhos e fazem um plantão ou outro, sabe? Mas quanto ao serviço, eu como estudante achei muito eficiente. Eu não sei como paciente, né? Talvez eu tivesse outra opinião. Mas eu gostei muito de conhecer todos os locais que a gente foi. Esse era um ponto até um pouco positivo, um pouco negativo. Porque toda semana a gente trocava, a gente não ficava fixamente no mesmo campo de atuação. Então, numa semana tava aqui, outra semana tava lá, outra semana tava em tal lugar. E aí não dava pra criar o vínculo com a equipe, com os pacientes. E é péssimo também, porque o primeiro dia a gente sempre fica meio perdido, né? Aí passava umas horinhas, estágio de meio período ainda, né? A gente tava se acostumando com a pegada do lugar. E aí já tinha que ir embora, já trocava, no dia seguinte já tava em outro ambiente. Mas o ponto positivo em tudo isso é que realmente eu consegui conhecer muitos lugares e é o que eu falei, eu gostei muito. Foram estágios também muito proveitosos, muito enriquecedores. Nossa, ver tudo aquilo que você tá aprendendo na teoria, na prática, é outro mundo, sabe? Eu, às vezes, nem tinha aprendido na teoria, só que eu via na prática, gravava, depois quando voltava em sala de aula, quando ia estudar, já conseguia correlacionar uma coisa com a outra. É fantástico, faz total diferença na formação. Sexto tópico é sobre os materiais. Vou começar falando sobre o que eu usava nos estágios. Então, gente, primeiro de tudo, sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, a própria faculdade, a própria Uninove forneceu pra gente. Eu até mostrei pra vocês em um dos vlogs, eles deram um sacão, assim, cheio de óculos, cheio de touca, avental, máscara, luva. Então, eu não precisei comprar, não precisei correr atrás disso. O que de fato eu precisei em relação à vestimenta foi do jaleco branco, com meu nome bordado, o logo da faculdade, de scrub também, porque para os estágios em hospital, a Uninove exigiu que nós usássemos um azul marinho, que é a cor pré-definida para o meu campus. Só que particularmente, gente, eu achei o scrub muito confortável e eu passei a usar não só nos estágios em hospital, mas em todos os estágios. E aí, como eu tenho de outras cores, não só no azul marinho, nesses, né, que não eram em hospital, eu passei a usar.
Sapato fechado também, seja ele o Crocs. Eu fui de Crocs, gente, ninguém reclamou. Por conta dos furinhos, isso era algo que eu tinha prometido contar pra vocês, mas não teve problema. Mas eu também usei, gente, um tênis sem cadarço, maravilhoso, super confortável da Schultz. Ele é azul marinho, o meu namorado me deu, gente, de presente de 18 anos, no meu aniversário, em 2020. E eu até então não tinha usado ele, porque eu não tenho muitas roupas azul marinho em si. Eu, aliás, vou contar isso pra vocês. Eu sou uma pessoa que sofri muito durante a escola porque eu odiava usar uniforme. E o uniforme da minha escola era azul marinho. Então, hoje em dia, na vida adulta, eu tenho muita dificuldade em usar uma roupa azul marinho e não sentir que eu tô na escola. Então, quando a Uninove decidiu que os scrubs seriam azul marinhos pro campo de Guarulhos, eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, já é uma cor que na minha cabeça tá associada a trabalho, tá associada a estudo. E foi melhor ainda pro meu namorado, por exemplo, que ficou super feliz, porque eu comecei a usar o tênis, já que é exatamente da mesma cor. Não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês, porque ficou tudo lá no meu apartamento. Agora aqui na casa da minha mãe, gente, eu não tenho um mísero jaleco. Esses dias fui acompanhar minha mãe no plantão, eu não tinha jaleco pra usar. Nem pijama cirúrgico, não tinha nada, gente. Fui de roupa normal, como se estivesse indo no shopping. Nossa, e eu ganho tanta coisa aqui da internet. Eu não tinha um jaleco, porque eu deixei tudo lá no meu apartamento, entendeu? Que pessoa burra, né? Mas pelo menos não burra o suficiente pra esquecer de trazer aqui pra vocês os materiais que eu usei. Falando agora dos equipamentos médicos em si, eu tenho aqui, gente, a minha bolsinha, minha maletinha, olha que coisa mais fofa. Tem essa alça aqui em cima que deixa mais fácil de transportar. Eu comprei ela na Ambrósio Couros. Já tem um vídeo, aliás, aqui no canal, que eu mostro pra vocês todos os materiais que eu vou mostrar aqui. Só que teve uma coisa ou outra, como a própria maletinha em si, que eu comprei ao longo do semestre. Mostrei pra vocês no Medvlog, mas eu sei que não é todo mundo que assistiu, então eu vim aqui mostrar os materiais de forma geral. E também contar o que eu usei ou o que eu não usei. Essa maletinha eu comprei personalizada, com as minhas iniciais, pra guardar realmente tudo aquilo que eu precisaria usar no dia a dia. Tem aqui, ó, alguns EPIs fornecidos pela própria Uninove, como eu comentei com vocês, máscara. E cá está minhas coisinhas. Aqui dentro, gente, só não fica o meu esteto, o meu tão perfeito esteto. Classic Tree da Littmann. Sou completamente apaixonada. Quem me enviou foi o pessoal da Utilidades Clínicas. Aliás, se eu não me engano, todos os equipamentos que eu tenho aqui são deles. Alguns eu recebi, alguns outros eu mesma comprei, mas, gente, é uma loja maravilhosa, é um e-commerce, tem tudo que é equipamento pro pessoal da área da saúde, não só pra medicina, como é o meu caso, mas pro pessoal da veterinária, da odontologia, da fisioterapia, enfermagem, tem de tudo. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo, junto ao cupom ANA10, que te dá 10% de desconto. Então, bora lá mostrar tudo isso daqui. Eu só não levo o esteto aqui, gente, aqui dentro, gente, porque geralmente vai no pescoço mesmo. Mas eu confesso que é pesado, hein? Nossa, levar o esteto assim em volta, no final do dia eu já tô até com dor. É linda, é super Grey's Anatomy, mas sofrido também, viu? Ainda mais porque eu também tinha que usar o crachá, então essa parte do meu pescoço ficava pesando sim. Mas bora lá começar a mostrar. Primeiro de tudo, gente, meu esfigmo, levei, usei pra caramba pra medir pressão dos pacientes. Foi super bacana começar a colocar ele em prática, começar a usar de fato. Eu tenho também, gente, um martelinho. Eu comprei meio por impulso, assim, porque esse semestre eu nem tive... eu tive um pouquinho de propedêutica neurológica, mas eu não tive estágio de propedêutica neurológica. Eu não tive a matéria de neuro em si, entendeu? Então, eu não usei durante o quinto semestre. Uma coisa que eu usei muito, gente, foi fita métrica. Essas duas aqui não são de utilidades clínicas, mas lá tem também pra vender. Tem essa daqui, ó, super fofinha pra pediatria, mas também tem essa daqui que é bem mais prática, né? Eu comprei essa daqui no rosa. Quem comprou, aliás, foi minha mãe. Ela comprou, gente, minha mãe em costura, não sei se vocês sabem disso. Ela ama fazer coisa de patchwork, e aí numa das lojas que ela compra tecido, ela achou isso daqui, que é realmente fita de costureira, e ela comprou pra mim porque ela sabe, né? Eu gosto bastante de coisas rosa. Não é à toa que o meu termômetro é da Barbie. Gente, olha que maravilhoso. Eu não cheguei a usar ele, porque as outras meninas do meu grupo de estágio, na hora que iam medir pressão do paciente, já tinham ali o termômetro em mãos.
E também porque na maioria das vezes, quando o paciente chega até nós, que na teoria somos os médicos, já passou pela triagem da enfermagem. Então já vem com a temperatura, medida, tudo bonitinho. Mas é interessante ter, eu só não sei se um da Barbie, né? Esse daqui eu confesso que eu usei mais em mim. Então, tipo assim, eu usei mais quando eu fiquei doente do que nos pacientes em si. Uma alternativa mais prática para você não ter que enfiar isso daqui no sovaco de todo mundo é o termômetro, aquele pistolinha que todo mundo que saiu de casa durante a pandemia foi em algum lugar que mediram a temperatura com aquilo. Confesso que tô começando a paquerar um desses. Oxímetro, o meu é da Multilaser, eu comprei ele ao longo do semestre também, porque eu comecei a ver que realmente era necessário. Já vem em alguns lugares com a triagem da internet, mas quando você tá à beira do leito, é legal medir ali do paciente pra ver na hora quanto é que tá a saturação. Comprei só o adulto, eu não tenho pediátrico, eu acho que a minha mãe tem, mas eu não usei. Outra coisa que ela tem também me emprestou foi o tal do otoscópio. Gente, eu achava que eu nunca ia usar isso daqui, mas eu dei a sorte sim de usar, não uma, duas, mas acho que umas 3, 4 vezes. Isso sem contar porque eu passei no estágio de clínica, eu acho que foi de otorrino, então usou pra caramba. Esse daqui tá até com o nome da minha mãe gravado aqui, mas eu já tô indo atrás do meu. Lanterninha também, essa daqui, gente, maravilhosa da AMD, usei pra caramba. Tanto que tiveram alguns dias que eu não consegui levar a maletinha em si, porque é muito grande, né? Mas eu separei alguns equipamentos básicos, assim, pra colocar no bolso do jaleco, no bolso do scrub. E a lanterninha tava sempre junto, da mesma forma que o oxímetro e, gente, o esteto sempre. Se você não tiver condição de investir em tudo isso, oftalmoscópio também, gente, é uma coisa que eu queria muito ter, mas também é muito caro. Te aconselho a investir em um bom estetoscópio, não precisa necessariamente ser um da Litman, que é caro. Mas, gente, tem diversas marcas maravilhosas. No site da Utilidades Clínicas vocês encontram inúmeras opções. Basicamente era isso que eu levava aqui na maleta. Junto, gente, sempre há uma caneta e ao Medicine Note. Eu descobri ele na metade do semestre, quando começaram de fato os estágios. Foi maravilhoso levar esse caderninho, que ele funciona como um guia para nós que somos estudantes de medicina, para o pessoal que está no internato ou até agora já mesmo no ciclo clínico. Tem a parte de propedêutica, tem a parte sobre procedimentos, tem, gente, isso daqui, ó, que é, nossa, maravilhoso. Eu endeuso essa tabela, gente, porque vocês não têm noção. Tem tudo que é nome de medicamento, com a posologia e com, tipo assim, a forma que você vai administrar, então seja endovenoso, seja comprimido, é realmente uma mão na roda para os estudantes. Ah, e no finalzinho aqui, ó, tem algumas páginas em branco para conseguir anotar. Eu mostrei para vocês, né, lá no vídeo dos materiais, que eu tinha separado uma caderneta para levar para os estágios, porém, essa caderneta era muito grande, ela não cabia no bolso e às vezes eu não tinha muito onde colocar ela. Então, o Medicine Note foi uma baita mão na roda para mim. E agora, gente, falando da parte dos livros, dos materiais ainda, né, mas da parte dos livros, esse semestre eu penei para me adequar às literaturas que os professores indicavam. Então, para propedêutica, por exemplo, meus professores indicaram muito o livro do Porto, o livro do Bates, só que não era exatamente aquilo que a gente estava tendo em sala de aula, sabe? Eu agora, só quando eu entrei de férias, acabei recebendo esse livro aqui, também do Sanar, gente, chamado Grandes Síndromes Clínicas, e ele contém exatamente tudo aquilo que eu estudei em propedêutica esse semestre, e muito mais também. Vou abrir aqui o sumário, olha, pra vocês darem uma olhada. Tem aqui síndrome consumptiva, eu até fui circulando o que eu estudei. Dispneia, tosse, ascite, icterícia, hipertensão porta, esplenomegalia, disfagia, diarreia, hemorragia digestiva, cefaleia, fraqueza muscular, neuropatia. Olha aqui, gente, tem praticamente tudo, tudo. E tudo muito bem justificado. Isso daqui não é uma publi, tá bom? Eu sou parceira do Sanar, eles me enviaram esse livro, mas eu tô falando realmente que é um livro muito bom. Eles não estão me pagando pra fazer essa divulgação aqui no YouTube, tá? Mas é uma dica que eu dou pra quem tá indo pro quinto semestre, principalmente da Uninove, né? Que eu sei que vai ter a mesma carga de conteúdo que a minha. Investe nesse livro aqui, não é tão caro. É um livro físico, né? A maioria dos livros que eu uso são em PDF, então mata aquela saudade que a gente tem do papel pra grifar, pra anotar. E é um livro realmente muito bom e bem objetivo. A minha dificuldade com o livro do Bates, com o livro do Porto, é porque eles explicavam muita coisa, só que não era exatamente aquilo que eu precisava, sabe?
Então, por isso que eu acabei não me adaptando, mas para as outras matérias, para a propedêutica pediátrica, por exemplo, os meus professores, eles recomendaram aqui, ó. Aqui, gente, tem o Bates, tem o propedêutica da Santa Casa também, que uma amiga minha que faz faculdade lá me mandou. Tem, ó, o Porto, mas tá tudo aqui embaixo, porque realmente eram livros que eu não usava muito. Para a propedêutica pediátrica, como eu estava dizendo, eu estudei pelo Tratado de Pediatria. E para farmacologia, por esse livro aqui, Farmacologia Ilustrada. São ambas bibliografias muito boas que eu baixei diretamente de um grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Tem vários desses grupos. Esses dias o que eu tava, né, foi banido, porque de certa forma é um conteúdo ilegal, né, publicar esses livros em PDF. Mas como eu disse, tem vários. Eu acho que esse que eu sempre divulgo aqui pra vocês, que é o que eu tô, reativou, porque esses dias eu precisei de um livro, eu entrei lá e tava de pé. Então já aproveita, baixa todos que você precisa. No aplicativo, por exemplo, do GoodNotes, que é o que eu utilizo. Que aí eu já mostrei pra vocês várias vezes, dá pra anotar, dá pra fazer anotação, tudo com essa canetinha aqui, com a Apple Pencil. O 7º tópico é para falar das atividades extracurriculares. Vou citar várias aqui para vocês, a começar pelas ligas acadêmicas. Eu, desde o semestre passado, faço parte da Liga de Dermato e somente da Liga de Dermato, gente. Estou sem tempo para ir atrás de outras ligas. E nem quero também, a Liga de Dermato já me completa, eu faço parte da diretoria. Semestre passado eu era diretora executiva e esse semestre eu virei vice-presidente. Olha que responsa! Então imagina só, né? Eu tenho muito carinho pela liga e esse semestre nós tivemos um planejamento bem bacana. Eu gravei grande parte para vocês, desde o curso introdutório, das entrevistas para os novos membros. Tivemos, gente, várias aulas práticas, várias aulas presenciais, algumas aulas online também, com doutores de fora. E tivemos, gente, agora no finzinho do semestre, uma semana de cosmiatria, um evento para falar sobre cosmiatria que bombou. O pessoal da faculdade adorou, foi realmente um sucesso. Tem tudo documentado nos Medvlogs da semana de cosmiatria em si, no Medvlog 19, depois dá uma olhadinha. Outra coisa que a Liga também fez foi promover para os membros trabalho científico, então produzir, né, esse tipo de conhecimento é também uma responsabilidade da Liga. E nós demos essa oportunidade para os membros, então todo mundo se dividiu em grupo e fez o trabalho bonitinho. Os trabalhos estão lindos e em breve serão publicados. Para o próximo semestre, estamos com vários planos também, de trabalho voluntário, de simpósio, depois vocês vão ficar sabendo de tudo. Outra atividade extracurricular que eu fiz parte esse semestre, também de dermatologia, é a tal da ABLAD, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas. Não é uma associação da Uninove em si, tá, gente? É uma associação geral com ligas de dermato de todo o Brasil, uma associação acadêmica. Eu entrei como colaboradora de marketing, porque eu gosto pouco, né, gente? Vou deixar o arroba marcado aqui na tela para vocês darem uma olhada no Instagram. Nós, da equipe do marketing, né, produzimos conteúdos informativos sobre dermatologia em si, para quem quiser dar uma olhada. Também sobre marketing, eu cuido do Instagram do centro acadêmico da minha faculdade. Essa é a última atividade extracurricular que eu faço parte. Esse semestre termina a gestão do CA que eu faço parte, e eu confesso que não é uma vontade que eu tenho levar isso pra frente, sabe? Concorrer também à próxima gestão. Foi bom porque através do centro acadêmico eu conheci a Ívia, que é uma grande amiga minha hoje. A gente trabalhou em prol do Instagram, né, e deixou ele maravilhoso. Mas também é um trabalho que chega, sabe? Se a gente fica abraçando muitas atividades também extracurriculares, acaba se sobrecarregando e não é isso que eu quero. Penúltimo tópico é para falar sobre o meu emocional. É claro, né, que vocês lá no Instagram, no meu Instagram agora, no EdStudies, acompanharam o meu dia a dia, o que eu tava sentindo ali no momento, o que eu tava pensando, mas hoje em dia, passado, né, já o semestre, eu consigo dividir ele em 2 períodos. Primeiro período, que foi desde o começo das aulas até, gente, o meio de abril. Eu não sei se vocês lembram, mas no mês de abril tiveram 2 semanas com feriado prolongado, que até depois o pessoal ficou fazendo meme. Ai, meu Deus, uma semana com 5 dias úteis. Lembra disso?
Então, o primeiro período durou até aí, e aí a partir de então entrou o segundo período, que foi até o finzinho do semestre. Esse primeiro período foi muito difícil pra mim, porque eu vivi inúmeras adaptações, desde adaptações a morar em uma nova cidade, a morar sozinha, a morar longe da minha mãe, da minha família, até adaptações em relação à faculdade, aos estudos que não eram mais online, às provas que não eram mais online, sim presenciais. Também em relação ao pessoal da minha turma, né, aprender a conviver, 60 alunos numa sala fechada o dia inteiro, de segunda a sexta, é complicado. E em meio a tudo isso, eu estava me cobrando demais, então eu queria fazer tudo perfeito. Eu sentava na primeira cadeira, eu queria prestar atenção em todas as aulas, tirar notão, não ter uma matéria acumulada. Em casa, queria ter uma alimentação super saudável, batia suco verde às 5:30 da manhã no liquidificador, ia treinar todos os dias, não saía do meu apartamento se tivesse uma única coisa fora do lugar, deixava tudo bem organizadinho. Quando eu voltava aqui pra casa da minha mãe durante o final de semana, eu não descansava, sabe? Eu ficava encontrando várias coisas pra fazer, pra resolver aqui na minha cidade, que eu só tinha como resolver aqui, ou pra ver meus amigos, pra ver minha família, sempre tava marcando vários eventos, sabe? E isso meio que não me deixava desligar. E aí, por que que eu falo, né, desse feriado que teve em abril, desses 2 feriados? Porque foi realmente quando meu corpo começou a ficar doente. Já comentei sobre isso com vocês, muitas das vezes eu me cobro muito e eu, Ana Flávia, não pararia, mas o meu corpo começa a dar indícios de que não tá bem. E nesse feriado eu provavelmente também peguei uma gripe, essa gripezona aí que tava todo mundo pegando. Fiquei mal, fiquei de cama, com febre, etc. Mas eu sabia que muito daquilo também era culpa minha, porque eu não poupava meu corpo, eu não descansava o quanto eu tinha que descansar. E aí, entrando no segundo período do semestre, a partir desse feriado, eu comecei a pensar um pouco mais em mim. Então eu comecei a não sentar na primeira cadeira, porque pra sentar na primeira cadeira eu tinha que chegar na faculdade às 6:30 da manhã, tinha que acordar, sei lá que horário. E tudo bem, sabe? Eu sentar umas cadeiras mais pra trás, eu vou conseguir prestar atenção do mesmo jeito. Comecei a ter os estágios também que me deixavam muito cansada, então tudo bem também eu faltar numa aula que teria à tarde, numa aula meio boba, pois eu estudo, eu sou inteligente, sabe? Eu já estudei tanto sozinha no online, eu ia conseguir pegar aquele conteúdo com tranquilidade depois. Percebi que tava tudo bem também não conseguir treinar todos os dias, é que pra mim, esse semestre, a atividade física funcionou muito mais como uma válvula de escape, sabe? Do que, nossa, que saco, tem que ir pra academia. Mas ao mesmo tempo que era uma atividade prazerosa, era uma atividade que me cansava, né? Que cansava o meu corpo, então eu passei a me poupar. Em relação à limpeza do meu apartamento também, conversei com a minha mãe, a gente conseguiu contratar uma faxineira pra me ajudar nessa parte. Tudo bem eu deixar meu apartamento com uma loucinha ali pra lavar, depois eu voltava pra casa com calma e fazia aquilo, eu não precisava ficar nessa neura, sabe? Tipo, de querer tudo pra agora, de querer tudo pra ontem. Não parece nada, gente, mas até as marmitas eu passei a comprar pronta, porque eu não tava aguentando mais cozinhar marmita de final de semana. Isso me fez muito bem, só que ao mesmo tempo, gente, eu acho que eu larguei demais, sabe? Então, no começo do semestre, primeiro período, foi muito apertado, foi muito tenso, e já no final eu abri muito mão. E eu senti muito isso pelas provas. Então, as provas do meio de semestre, as P1, eu me senti extremamente preparada, porque eu realmente estava bem em dia com o conteúdo, eu estudava tudo direitinho, já que eu tinha uma rotina perfeita. Enquanto para as P2 eu sofri demais. Tive que estudar muita coisa de véspera e aí, consequentemente, eu não tive uma nota tão boa quanto eu gostaria. Mas tudo bem, gente. O importante é que eu passei, que eu tô aprovada. E que eu pude vivenciar os dois extremos, né? E agora, pro sexto semestre, eu quero tentar encontrar um equilíbrio. Falando ainda do meu emocional, outra coisa que passou muito pela minha cabeça esse semestre foram comparações entre a minha época agora de faculdade com a minha época de escola. Como meus primeiros 2 anos do curso foram online, eu não tive a oportunidade de viver a fase de estudante em si. E aí esse ano, agora em 2022, que eu passei a viver tudo isso, eu passei a também comparar muito a Ana Flávia, estudante de medicina, com a Ana Flávia de 2019, estudante do ensino médio. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito disso, mas eu confesso que não era uma comparação muito saudável, até porque hoje em dia na faculdade, mesmo fazendo medicina, mesmo realizando esse meu sonho, eu não sinto que eu sou tão realizada quanto eu era na escola, por inúmeros motivos, gente. A começar que na escola eu estudava com amigos que eu
eu conheci por mais de 10 anos, com as minhas melhores amigas, com meu namorado, e hoje em dia na faculdade eu não tenho tantos vínculos assim, que me deixa um pouco incomodada. Em relação aos professores também, na escola, os meus professores eram amigos, eles, nossa, pegavam a gente pela mão pra ajudar, e na faculdade muitos não sabem nem o nosso nome. Eu conversei muito isso com a minha mãe, e aí a minha mãe falava: filha, essa época da sua vida acabou, tipo, supera, sabe? Então, hoje em dia, quando eu vou falar com meu namorado, com as minhas amigas, que também estão hoje, cada um da sua faculdade, falam isso, que tem muita saudade, que tem muito carinho por essa época de escola, mas que é algo do passado, sabe? Não precisa ficar revivendo e comparando uma coisa com a outra, porque são situações diferentes. Mas essas minhas comparações iam muito além disso, falavam sobre a Ana Flávia como aluna, sabe? Então, essa minha mania de querer sentar na primeira cadeira, de querer sentar lá na frente, é uma mania que eu trouxe da escola, porque na escola os meus colegas respeitavam, sabia que eu era baixinha, míope e deixava sentar na frente. Hoje em dia na faculdade não tem isso. Se você chega no horário da aula, no horário que começa de fato, eu ainda chego muito atrasada. Então, os únicos lugares que restavam era lá no fundão. Em relação às minhas anotações também, mudou muita coisa, da água pro vinho, na faculdade, na escola, perdão, eu usava fichário, eu anotava tudo com 1000 canetas coloridas, e hoje em dia eu anoto tudo digitado no computador, preto e branco, sabe? Parece coisa boba, mas eu comecei a questionar e a refletir sobre tudo isso, o que não foi nada bom, porque só servia pra me deixar frustrada. Até que um dia, conversando com a minha mãe, ela me contou a seguinte história. Eu não sei se é verdade, eu acho que é, porque não tem por que minha mãe inventar isso. Uma amiga dela tinha uma cachorrinha chamada Duquesa. A Duquesa viveu muitos anos, só que teve um dia que ela morreu. De causas naturais, não veio ao caso, tá bom? E aí a amiga da minha mãe ganhou uma nova cachorrinha, uma filhotinha, coisa mais linda. Só que essa amiga da minha mãe comparava muito as duas. Então, quando a filhotinha fazia xixi no lugar errado, que é algo normal, né? A amiga da minha mãe falava: ai, porque a minha Duquesa fazia xixi no tapetinho, fazia xixi no jornal bonitinho, do jeito que tem que ser. Ou quando a filhotinha acordava no meio da noite pra querer brincar, a amiga da minha mãe: ai, meu Deus, a minha Duquesa, ela acordava, dormia a noite inteira, acordava só no dia seguinte comigo. E aí a amiga da minha mãe levou essas questões pra psicóloga, a psicóloga ouviu tudo, olhou pra cara dela no final da sessão e falou: deixa a Duquesa morrer, porque enquanto você não conseguir se desprender dela, você não vai amar essa nova filhotinha. E a partir do momento que a minha mãe me contou essa história, gente, toda vez que eu quase ia comparar a escola com a faculdade, eu pensava na frase: deixa a Duquesa morrer. Então a minha escola passou a ser a Duquesa, né? Eu comecei a não querer pensar mais sobre, a não querer reviver esses momentos, para eu conseguir de fato me desprender de todas essas emoções e viver novas agora na faculdade. E deu certo, tanto que era algo que estava mais em alta no meu emocional no início do semestre, e hoje em dia eu não penso mais tanto, sabe? Nono e último tópico. Nossa, que feio. Parando pra pensar agora, eu não vou fazer o 10º tópico? Tipo assim, vai acabar em 9? Que sem graça. Enfim, nono e último tópico é para falar sobre a minha vida social. Esse semestre, gente, eu confesso que eu fui muito Nutella, porque eu não fui em festa nenhuma. Mentira, para não falar que eu não fui em festa nenhuma, eu fui na festa junina da minha faculdade. Mas eu fui durante o dia, fui mais para comer mesmo, fiquei pouco tempo, depois já tive que ir embora. Mas nessas festas de atlética, até nas festas de comissão, as festas que envolvem outras faculdades, eu não fui, gente. Fui muito Nutella. Porque as datas não coincidiam, quando coincidiam era muito longe, eu ficava com preguiça, enfim, frescura. É algo que eu quero mudar pro próximo semestre. Não que, nossa, eu vou virar aquela pessoa que sai da sala de aula e vai direto pro bar. Não é nesse sentido também, tá? Mas eu acho muito gostoso viver esse lado da medicina, de ir pros jogos, por exemplo. Esse semestre eu não fui pro Camesp, que é os jogos que a Uninove concorre. Porém, eu tive a vontade de ir. É uma vontade que vai ficar pros próximos semestres, mas só de eu ter tido já foi muito importante, gente. Porque como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito fresca, sabe? Com relação às festas de atlética, eu fui na festa junina, por exemplo, e vi o quanto é bacana. Esse semestre, por exemplo, no 6º semestre, né, o próximo que está por vir, vai ter mais festas da comissão, vai ter o meu meio médico, que eu não vejo a hora. Então, acho que vai dar sim pra conseguir curtir agora com o pessoal da medicina, né? Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei. Todo final de semana eu volto aqui pra casa da minha mãe, eu acabo saindo com o pessoal
pessoal que eu estudei no ensino médio. E agora, não que eu vou esquecer deles, não, eles têm um espacinho reservado no meu coração, mas eu também quero criar vínculos com o pessoal da faculdade. E em sala de aula só, com os estágios, é muito difícil, né, fortalecer esses vínculos. Então, tem que levar pra fora da faculdade também. Tem que sair pra curtir, pra ter história pra contar, né? Eu, pelo menos, sou dessa opinião. É isso, gente. Desculpa deixar vocês apenas com 9 tópicos. Ficaria muito mais bonito, né, falar de 10. Só que eu já falei tudo que eu queria falar e mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado de saber mais detalhes do meu quinto semestre na faculdade de medicina. Tem os bad vlogs que vocês conseguem acompanhar melhor a minha rotina em si. Mas tenho certeza que comigo aqui falando é muito mais legal, porque vocês conseguem saber mais detalhes. Se eu não tô aqui nas telinhas do YouTube, eu tô lá no Instagram mostrando minha rotina, então já vai me seguir. Eu criei até um destaque pro quinto semestre em específico. Se você quiser saber sobre os outros semestres, tem a playlist dessa série de vídeos aqui no meu canal. E também, gente, vou deixar aqui o link na descrição. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra ficar sabendo dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, que agora eu vou beber litros e litros de água depois do tanto que eu falei aqui, gente.